Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um enorme prazer tê-los aqui para estudarmos direito eleitoral. Meu nome é Leonardo, para quem não me conhece, eu sou professor de direito eleitoral do Vencendo Concursos e nós temos uma missão que é estudarmos juntos essa matéria para que vocês consigam a tão sonhada aprovação. E para quem não me conhece, eu vou me apresentar, deixo aqui os meus contatos, tá? E peço, caso você queira acompanhar os meus trabalhos, que nos acompanhe aí nas redes sociais, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube e também as redes sociais do Vencendo Concursos, tá bom? Então vamos seguindo, vamos começando, afinal hoje nós temos muito trabalho, muitas informações e eu espero que vocês consigam absorver todas essas informações. Nós vamos falar a respeito do início do direito eleitoral. Então, aqui nós temos as fontes, né? Quando a gente fala de fonte, é sempre importante que vocês saibam que aqui é a origem, né? Então, de onde vem, né? De onde nasce o direito eleitoral, onde eu vou encontrar as regras, né? Seja para o estudo, para a pesquisa, né? Um advogado, um juiz, um promotor e etc. Né? Então, seria nesse contexto que nós temos aí a situação. Né? Quando a gente fala de direito eleitoral, a primeira fonte, obviamente, é a Constituição. Tá? Inclusive, no estudo de hoje, nós iremos desenvolver muitos e muitos olhares para a Constituição Federal. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E também temos leis diversas, né? Como, por exemplo, aqui, ó, a lei dos partidos políticos, tá? Nós temos a lei das eleições, tudo bem? Nós temos também o código, né? O código eleitoral, tá certo? Nós temos a lei da ficha limpa, não sei se vocês já ouviram falar, tá? E também nós temos a lei dos transportes, tá? Em dia das eleições, tudo bem? Então, são várias leis aí que tratam do direito eleitoral, tá? Então, aqui é a lei dos partidos, que também vocês vão estudar, a lei das eleições, o código eleitoral, a lei da ficha limpa e a lei dos transportes. Eu chamo a atenção aqui só por um detalhe, que é com relação ao código eleitoral, tá? Então, o código eleitoral é uma fonte do direito eleitoral, só que o código eleitoral, ele é anterior à Constituição Federal, né? E ali nós vamos encontrar muitos dispositivos que afrontam a Constituição, que não estão em consonância. Então, ou seja, o Código Eleitoral é uma fonte, só que é uma fonte que requer muita atenção para evitar que você esteja estudando um conteúdo aí desatualizado, tá? Um conteúdo que não tenha uma aplicação prática do assunto, tá bom? Então, essas são as leis que tratam a respeito do direito eleitoral. E, além de tudo, existem resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Essas resoluções também são importantes porque procedimentalizam, né, as leis, né? Então, por exemplo, a respeito de emissão de títulos de eleitores, cadastramento de eleitores, transferências, etc. Então, as resoluções do TSE, elas procedimentalizam as regras, né, previstas nas leis que nós mencionamos, né? Lei dos partidos, lei das eleições, o Código Eleitoral e assim sucessivamente, tá bom? Agora vamos, né, à introdução desse direito eleitoral. Então, agora que a gente já sabe a origem, nós vamos estudar aqui a introdução desse direito, né? Então, aqui eu trago, né, uma introdução que já é de conhecimento de vocês, né, que é de onde vem o poder, né? Então, o poder, ele emana do povo, né? Então, o poder está conosco, né? Nós, aqui do povo, nós temos o poder. Só que nós não vamos exercer esse poder diretamente. Por quê? Porque nós vamos escolher os nossos mandatários que irão, em nosso nome, exercer o mandato, né? Então, o poder emana do povo e será exercido em seu nome por mandatários, né? Mandatários são aqueles que possuem um mandato, né? Mandato com T é de representação, né? Então, eles vão ter uma representação e ali há uma escolha
direta e também secreta, né? Então, nós vamos escolher diretamente o vereador, diretamente o prefeito, o governador, o presidente, o senador e, logicamente, essa escolha ela é secreta. Dentre candidatos indicados por partidos políticos, isso é importante, né? Tem que ter uma vinculação partidária, ressalvada a eleição indireta nos casos previstos na Constituição. Então, aqui nós vamos ler na sequência, mas eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, né? A regra é que haja uma escolha direta, uma eleição direta. Mas existem, né? Na verdade, existe, né, uma situação específica que eu vou mostrar para vocês, da qual nós teremos uma eleição indireta. Vamos lá? Então, aqui, lendo, né, o artigo 81 da Constituição Federal, vocês irão perceber algo interessante no direito eleitoral, tá? Então, é uma regra constitucional que tem reflexo no direito eleitoral. Vagando, né, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, né? Então, por motivo de morte, por motivo de doença, de tratamento, enfim, o presidente e o vice, né, eles não vão mais exercer a presidência e a vice-presidência. Então, o cargo ele fica vago, né? Far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga, né? Então, vagando os cargos, nós teremos uma nova eleição. Só que, na hipótese, né, dessa vacância ser nos 2 últimos anos, ou seja, o presidente e o vice, eles já concluíram 2 anos de mandato, porque se for antes de 2 anos, nós teremos uma nova eleição. Agora, se essa vacância, ou seja, morre o presidente e morre o vice, após 2 anos, né, do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga que foi aberta, pelo Congresso Nacional na forma da lei. Então, como seria isso, professor? Então, vamos imaginar que falece o presidente da República depois de 2 anos e meio de mandato, né? Então, vai ter essa eleição? Não. Para isso que existe o vice. Então, o vice será empossado na condição de titular. E vamos imaginar que há uma fatalidade, o vice falece aí 20, 30 dias, 60 dias, 6 meses após. Então ainda haveria um ano, né, nesse exemplo aí, 6 meses após, haveria mais um ano de mandato. Né? Já faleceu o presidente com 2 anos e meio, e agora após 6 meses falece o vice. Então vai ter nova eleição? Direta não. Nós teremos uma escolha pelo Congresso Nacional. E em qualquer dos casos, seja por uma eleição direta ou a indireta, que é desse parágrafo primeiro, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, ou seja, eles não vão ter mais 4 anos, eles vão ter o tempo que resta para essa sucessão, tá bom? Então essa é uma exceção à regra, né, que seria aí de uma escolha indireta, tá bom? Agora vamos falar do alistamento eleitoral, ou seja, do eleitor que vai se cadastrar, que vai votar, né? Então, o alistamento é o cadastro, né? São os procedimentos para obter o título de eleitor, e o voto já é o exercício desse direito barra dever que nós temos. Nesse momento, nós vamos estudar aqui na sequência 3 aspectos muito importantes, né? Quais são eles? O voto obrigatório, né? O voto e o alistamento obrigatório, o voto e o alistamento facultativo, e também o voto e o alistamento vedados, né? Situações em que o voto e o alistamento são proibidos. São essas 3 bem importantes porque, obviamente, vocês vão perceber que o examinador, ele pode, de repente, criar uma situação de confusão com aquilo que pode, com aquilo que é proibido ou com aquilo que é obrigatório, tá? Então fiquem bem atentos, isso é muito importante. Então vamos lá, o primeiro, que já aparece aqui para vocês, é o alistamento eleitoral obrigatório para os maiores de 18 anos, tá bom? Fácil, bem tranquilo, né? E agora vamos estudar o facultativo. O facultativo é para o analfabeto, para os maiores de 70 e também para os maiores de 16 e menores de 18. Aí voltando aqui, então o voto fica obrigatório para os maiores de 18 até 70, né? Por quê? Porque a partir dos 70
esse voto fica facultativo. Para quem não é alfabetizado, também há uma possibilidade, não é obrigatório, e para aqueles que estão entre 16 e 18, essa faculdade também se estende. Ah, professor, tem 18, 16 anos, tirou o título, aí já é obrigatório. Não, não, é o alistamento e o voto. Então pode ser que essas pessoas aqui tenham o título, né, tenham o alistamento, mas não fazem o exercício do direito do voto. Ou pode até ser que eles nem possuam mais o seu título de eleitor, enfim, então o alistamento e o voto, tá bom? Então cuidado com essa observação. Aqui também eu vou acrescentar o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que estende essa faculdade do exercício do voto a portadores de doenças graves, né, devido a eventuais dificuldades que eles possam enfrentar nessa situação, né, de ir votar, tá bom? Então isso é um acréscimo, mas o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? Agora, continuando, nós temos também uma regra específica, que é a resolução do TSE, que dispõe a respeito da seguinte situação. Então vamos imaginar que nós temos o ano da eleição, né? Então nós temos todo o ano par por hora, né? São os anos que nós temos eleições no Brasil, né? Então vamos imaginar que nesse ano em que tem eleição, nós temos uma pessoa que tem 15 anos, né? Então, com 15 anos, ela não pode se alistar e ela não pode votar. Mas, especialmente, essa pessoa que tem 15 anos, ela vai completar 16 em junho, julho, agosto, né? Sabendo que o primeiro turno é em outubro. Então, na data da eleição, ela já teria 16 anos. Só que por uma questão procedimental, ela não conseguiria se inscrever como eleitora. Então, ela iria a um cartório eleitoral e o pessoal do cartório vai falar: olha, você ainda não tem 16, volte quando você tiver 16. Só que quando ela completar 16, né, ou seja, nesse período meio próximo às eleições, né, ou seja, 6 meses antes das eleições, o cartório eleitoral não vai registrar mais novos eleitores, ou seja, ela só conseguiria exercer o seu direito na próxima eleição. E isso ficaria incoerente. Então, por isso que o TSE, para procedimentalizar uma regra prevista, trouxe a seguinte situação. É facultado o alistamento, isso é importante aqui, pessoal, no ano em que se realizarem as eleições do menor que completar 16 anos até a data do pleito. Então, ou seja, se essa pessoa tem 15 anos, mas até a data do pleito ela for completar 16, então o cartório eleitoral vai aceitar essa inscrição desse eleitor. Tudo bem? Então esse é um procedimento criado aí pela resolução do TSE. Continuando aqui, então nós temos um esquema, um fluxo. Deixa eu sair para não atrapalhar vocês, ó. Ó que legal. Então nós vamos ter aqui uma visão linear por meio de um fluxo de como funciona o alistamento eleitoral. Então eu sempre peço para vocês organizarem os estudos e criarem esses fluxos. Isso ajuda bastante. Então o alistamento eleitoral ele é obrigatório para os maiores de 18 e ele é facultativo para quem não é alfabetizado. Ele é facultativo para quem tem entre 16 e 18 e ele também é facultativo para os maiores de 70. Muito, muito bem. Deixa eu voltar aqui, vocês já estavam com saudades, então eu não vou fugir da nossa apresentação. Continuando, nesse momento nós iremos estudar o voto e o alistamento que são vedados, né? Então aqui nós vamos estudar situações em que há uma proibição tanto do alistamento quanto do voto para estrangeiros, tá? Então a primeira situação que nós estamos estudando aqui são para os estrangeiros, tá, pessoal? Um detalhe que eu chamo bastante a atenção de vocês aqui é o seguinte, pessoal: estrangeiro é estrangeiro, brasileiro naturalizado é brasileiro naturalizado, tá, pessoal? Então não é a mesma coisa. É que o brasileiro naturalizado, ele era um estrangeiro e passou por um processo de naturalização. Tanto que esse brasileiro naturalizado, ele tem basicamente todos os direitos de um brasileiro nato, né? Excepcionalmente, o brasileiro naturalizado, ele não pode, no direito eleitoral, se candidatar e ser empossado aos cargos de vice-presidente e presidente da República. Então são essas limitações. Porque, no mais, o brasileiro naturalizado,
Claro que tem outras situações de ministro, do STF, tá? Mas eu estou falando do direito eleitoral, tá, pessoal? Quando nós estamos nos referindo a essa questão, no mais, o brasileiro naturalizado, ele pode votar, aliás, ele deve, né, votar se ele tiver nas idades, etc., né? Ele também deve, né, ter os seus deveres e seus direitos como cidadão, então, ou seja, não há distinção, tá? Ali está um brasileiro naturalizado. Não, ali é um brasileiro e ponto, seja nato ou naturalizado. A única diferença para o direito eleitoral é que o brasileiro naturalizado não poderia se candidatar e nem ser empossado no cargo de presidente e vice-presidente da República. No mais, não vamos ficar fazendo distinção, tá bom? Então a regra é igualdade. Há exceçãozinhas pequenas no caso de presidente, então cuidado até com as questões, tá? Então responda a exceção quando a exceção for perguntada, tá, pessoal? É muito importante, né? A gente tem que responder aquilo que foi perguntado. Tem muito concurseiro que estuda bastante, aí cai numa pergunta, ele quer responder tudo que ele sabe, né? Não, eu sei, já estudei regra, exceção, detalhes, tem aquilo. Leia a pergunta, responda o que foi perguntado. Isso é o ponto mais importante, fica essa dica, né? Isso ajuda muito vocês, tá? Então, não podem se alistar os estrangeiros. E durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos, tá, pessoal? Uma observação, né? Ah, professor, o que é conscrito? Conscrito é aquele que está no serviço militar obrigatório. Ah, então todo militar não pode votar, né? Não. Você que está falando isso. Ó. O militar, ele tem o mesmo dever do civil, né? E o mesmo direito do civil no exercício do voto. Mas aqui nós estamos falando também de uma especificidade. Nós estamos falando do conscrito, que é aquele que está no serviço militar obrigatório, tá? Que é o alistamento militar, aquele que vai completar 18 anos, é uma condição específica, tá? Então, nessa condição, o alistamento e o voto é vedado, tá bom? Continuando, nós vamos ler aqui, na sequência, o artigo 15 da Constituição Federal, porque também tem o voto e o alistamento vedado aqueles que estão temporariamente ou definitivamente com os direitos políticos privados, né? Ou seja, suspensos ou até mesmo perdido, né? Não se usa o termo cassação, eu já vou explicar para vocês, tá bom? Mas é algo que nós vamos estudar aqui na sequência com o artigo 15 da Constituição Federal. Vamos lá. Seguinte, um detalhe mas muito importante é esse começo do artigo 15 da Constituição. Ó. É vedada a cassação de direitos políticos. Por quê, professor? Porque sim, e ponto, não fale em cassação de direito político se você não quer errar. Ah, mas professor, o que é cassação de direitos políticos, professor? Meus alunos adoram saber os porquês, né? Eu sempre falo, gente, concurso público é produtividade, né? Você quer saber o porquê de tudo, você vai ter informação desnecessária. Mas vamos lá, né? Para tirar as dúvidas dos curiosos, né? Cassação seria uma condição arbitrária, né, pessoal? Cassar seria até mesmo critérios que ocorrem em regimes ditatoriais, né? Então, por exemplo, eu sou um ditador, eu sou um tirano, e existem grupos, né, que podem, né, atentar contra o meu poder. Então, eu determino que aquelas pessoas percam os direitos políticos, só que nós estamos caçando, é simplesmente um ato ali daquele governo, né? Não é um critério de um Estado democrático de direito, uma condição que esteja previsto na Constituição Federal. Então isso é vedado, então não se discute, mas não pode, não tem, não existe. Se você responder, você vai errar fácil, né? Pela sua pela sua teimosia. Então não vão nessa, vai errar feio. Ah, mas aqui embaixo está falando. Sim, mas ele está falando aqui embaixo da perda ou suspensão. Inclusive, tá, pessoal, até para reforçar essa ideia, perder direito político é uma coisa muito específica que eu vou mostrar, porque em regra é suspensão. Então a suspensão ela é algo que não é definitiva, ela é temporária também, inclusive, tá bom? Então, repitam, não tem cassação de direitos políticos no Brasil. Repita, não tem cassação de direito político no Brasil. Não erre questão pela sua teimosia. Cuidado, concurseiro teimoso não dá certo. Vamos lá?
Vocês vão passar, eu quero vocês lá nos tribunais, eu quero vocês na administração pública. Sucesso na vida de vocês. Então vamos ver quais são os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos, em virtude do cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Então aqui é até uma questão lógica, né, pessoal? Cancelou a naturalização. Se cancelou a naturalização, essa pessoa deixa de ser brasileiro. Então, se ele deixa de ser brasileiro, ele não pode se alistar e não pode votar. Esse é um caso de perda, né? Então, aqui ele perdeu o direito político. Incapacidade civil absoluta, tá? Então, tem que verificar no seu edital se nele está previsto o estudo do direito civil. Aí eu recomendo a leitura do direito civil, né? Tanto o artigo 3º e o 4º do Código Civil, e ali vocês vão aprender mais a respeito da incapacidade absoluta e a incapacidade relativa, mas eu vou dar um exemplo aqui, né, que seria, às vezes, uma pessoa que tem uma enfermidade muito grave, né, inclusive ela está laudada por médico, tem um processo de interdição, da qual ela não responde mais pela sua vida civil, pela sua vida eleitoral, ela não dispõe mais de condições para o exercício do voto. Então, às vezes, a pessoa está um processo avançado de um Alzheimer, por exemplo, né? Ou alguma doença degenerativa que a pessoa às vezes já nem consegue mais sair da sua cama, ela não consegue desenvolver um raciocínio, né? Então seria aí uma incapacidade civil absoluta, tá bom? Lembrou que se na sua prova não tem a exigência da leitura do Código Civil, não avance em detalhes. Se exige, aí você verifica lá no conteúdo do Direito Civil os detalhes que envolvem essa situação. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Aí os alunos ficam, professor, eu adoro dar aula por causa dessas coisas, né? Os alunos são muito curiosos, né? Eu sempre insisto, falo, gente do céu, o concurso é produtividade, né? Menos curiosidade, mais efetividade. Mas enfim, né? Cada um passa por um processo cognitivo e a gente tenta ajudar porque faz parte da nossa missão. E aí é muito comum, eu estou dando aula, o aluno vira para mim e fala, professor, mas eu já vi preso votar, professor, me explica essa daí, eu quero entender, eu preciso, senão meus filhos vão ficar chorando em casa se eu não entendo as coisas, né? Eu falo, calma, não vamos fazer ninguém sofrer, vamos respirar, né? Então, muitas vezes, o que se passa na televisão, né? A gente tem que também tomar cuidado com tudo que a gente vê, o que a gente escuta, né? Porque nem tudo é 100% verdade. Mas tudo bem, né? Eu já vi essas reportagens. O que muitas vezes pode ter acontecido nessa situação é que eles encaminham as urnas, mas para aqueles que estão detidos, né? Ou seja, aquelas pessoas que não foram condenadas. Não há uma condenação ainda, certo? Então isso a gente tem que tomar cuidado. Então, se a pessoa não foi condenada, ela não está com o seu direito político suspenso. Vejam que o inciso 3 ele é bem preciso, né? Condenação criminal que transitou em julgado, né? Enquanto dura o efeito dessa condenação. Tá bom? Então, se você viu provavelmente essa questão do voto, eram para pessoas que não estão condenados. É bem simples, tá bom? Só cuidado. 4. Vamos para o item 4. Recusa de cumprir obrigação a todos impostos ou prestação alternativa, de acordo com o artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal, tá? O que é isso? Esse artigo 5º, que eu também recomendo que vocês vejam na aula de Direito Constitucional, inciso 8, e pegue as explicações do professor que assim o fez, mas só para exemplificar, caso você esteja somente vindo aqui nesse módulo, né, de uma maneira mais simplificada, o que eu vou trazer aqui para vocês é o chamado direito de consciência. Né? O que é o direito de consciência? Às vezes, por uma determinada religião, a pessoa tem uma consciência que entra em alguns conflitos, como, por exemplo, a questão das Forças Armadas. Né? Existem algumas religiões que defendem a ideia que os seus membros, né, os seus fiéis, não devem, por exemplo, pegar em armas. Né? Então, naquela condição, ele ser alistado, né, ele ser um conscrito, seria vedado. Então, o que o Estado faz? O Estado respeita essa religião e ele dá uma alternativa. Ele fala, então, já que você não pode, por uma convicção, uma consciência religiosa, eu vou dar uma alternativa para você. Você vai fazer um trabalho social, você vai fazer alguma coisa, e a pessoa fala, não, também não quero. Então, nesse caso, então, já que você não quer e não pode, por uma questão de convicção,
fazer algo que eu estou determinando e estou dando uma alternativa e você não quer, então eu vou colocá-lo numa condição de suspensão dos seus direitos políticos, né? Você ficaria sem o poder de votar. E a improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, né? Inclusive também recomendo o estudo e a leitura da lei de improbidade, a qual é sempre muito importante em concursos públicos, né? E dispõe aí de diversas situações, como por exemplo, enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e também atos que atentam contra os princípios da administração pública, tá? Então, nessas situações, nós teríamos aí os direitos políticos suspensos ou até mesmo perdidos. Jamais falaremos em cassação de direito político. Bom, o nosso Estado, pessoal, ele dá muitas alternativas, né? Porque o nosso voto ele é obrigatório, mas o Estado ele dá algumas alternativas, como por exemplo aqui o pagamento da multa, né? Então o eleitor que deixar de votar e não justificar, então a gente tem que votar. Não votei, tenho que justificar. Até 60 dias após a realização das eleições. E incorrerá na multa de 3 a 10% da base de cálculo que eu já vou mostrar para vocês aqui. Então, nós temos aqui três possibilidades de estar em dia com a Justiça Eleitoral. Quais sejam, professor? Votar, essa é a primeira. Justificar, essa é a segunda. Ou pagar a multa, essa é a terceira. Então é bem fácil estar em dia com a Justiça Eleitoral. Qual que é a base de cálculo? 35 e 13. Então, quando a gente coloca de 3 a 10%, se essa questão for no máximo aqui, ó, 10% de 35, pessoal, vai dar R$ 3,51, né? Bem baratinho, né? Não é uma multa pesada, né? Para aquele que não votou. E detalhe, né? Não justificou. Porque se justificou, tá ok. Agora, se não votou e não justificou, aí sim paga essa multa, tá bom? Então fica fácil, bem tranquilo de vocês memorizarem, tá? Então cuidado, antigamente tinha uma outra base, hoje a base está nesse valor aqui, tá bom? Fiquem atentos e atualizem os materiais. Um ponto também muito importante, porque assim, o Estado, o Estado brasileiro, ele estabelece o voto como obrigatório, mas ele dá muitas alternativas e facilita essa situação. Aquele que não está quits, né, aquele que não está em dia, que não está regular com a Justiça Eleitoral, ele, né, no caso, vai ser privado de alguns direitos para que reforce a ideia de devo regularizar a minha situação de eleitor, né, nesse contexto. E aqui realmente o Estado ele entra em muitos setores justamente para que essa situação seja devidamente regularizada. Então vamos lá, o que impacta, né, aquele que não está em dia com a Justiça Eleitoral? Se não provar que votou, se não provar que pagou a multa ou se não justificou, o eleitor não poderá, isso aqui já atrapalha muito a vida de vocês, né? Estar inscrito, né, ou tomar posse de concurso público, de cargo público. Então não pode se inscrever em concurso público e não pode ser empossado em cargo ou função pública, tá? Isso já atrapalha a vida de vocês. Agora, se você já é servidor, olha que interessante, receber vencimentos, remuneração, salário, proventos de função, emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza. Então, receber os seus vencimentos, né? Participar de concorrência pública ou administrativa, por exemplo, licitação, né? Então, isso já geraria aí um baita de um impedimento, né? Aqueles que pensam em obter empréstimos, né, nas autarquias, Sociedade de Economia Mistas, Caixa Econômica, né, Banco do Brasil, por exemplo, também atrapalharia essas pretensões. Obter o passaporte ou carteira de identidade, então outra situação que deixaria bem difícil a sua vida, né? E renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizada pelo governo, tá? Então outra situação que geraria aí uma baita de um problema, né? Então o Estado ele obriga o voto, facilita, mas também dificulta caso você não esteja regular com a Justiça Eleitoral. Anotem essas informações, isso é muito importante para a prova, né? Então, às vezes a questão conta a história de alguém, né? João deixou de votar e ele ficou privado de quê, né? Então, o que seria ali colocado, né? Carlos não sei o quê. Então, eles vão colocando situações para vocês entenderem o que é verdadeiro, o que seria falso
nessas circunstâncias, né? E continuando, pessoal, nós vamos falar aqui do que pode gerar o cancelamento do título de eleitor. Lembrando que cancelar título de eleitor não é suspender direito político, né? Porque ele pode regularizar e voltar a votar, né? Então, realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor que não votar em 3 eleições consecutivas, não pagar a multa ou não justificar no prazo de 6 meses, né? Aí aqui você cancelaria o título, né? A contar da data da última eleição em quem deveria ter comparecido, né? Aqui cancela o título. Professor, cancelou, tem que fazer o quê? Tem que comparecer ao cartório eleitoral para regularizar essa situação e fazer uma nova inscrição de eleitor, tá? Então, bem simples, bem fácil, sem grandes dificuldades. É claro que no ano das eleições, esses prazos ficam mais prejudicados, né? E, logicamente, dificulta a sua regularização. Então, sempre regularizem antes dos períodos eleitorais, tá bom? Quem não pode se alistar como eleitor? Não pode se alistar como eleitor o conscrito e o estrangeiro e aqueles que estão com os direitos políticos suspensos, né? Quem não é obrigado, ou seja, quem tem a faculdade, aqueles que têm entre 16 e 18, os maiores de 70 e os analfabetos, né? O eleitor que não vota, não justifica e não paga multa não pode se inscrever, não pode tomar posse de, né, cargo público, não pode receber os vencimentos, se for servidor público, tem emprego público, função pública, não pode participar de processo licitatório, não pode renovar, tirar passaporte, identidade, não pode se matricular em instituição de ensino fiscalizada pelo Estado e também não pode obter empréstimos nas sociedades de economia mistas, empresas públicas, autarquias, caixas econômicas e etc. Tá bom? Vamos treinar? Vamos fazer uma questãozinha aqui? Vamos colocar o nosso cérebro para treinar? O eleitor que deixar de votar e não justificar perante o juiz eleitoral até após a realização da eleição incorrerá em multa de quanto? E aí, pessoal, vamos lá? Vamos responder? Então vamos. O eleitor que deixar de votar e não justificar perante o juiz eleitoral até 60 dias após a realização da eleição incorrerá na multa de 3 a 10% sobre a base de cálculo, né, que é 35,13 centavos, né? Agora, uma questãozinha aqui. Considere analfabeto, considere maior de 70 anos, estrangeiro e maior de 16 anos. Podem, então aqui ele está falando da faculdade, né? Analfabeto, maior de 70, estrangeiro, não, né? E os maiores de 16, ok. Então, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, a alternativa A. Espero que vocês tenham acertado aí uma questãozinha para fixação, pessoal. Vamos para a próxima questão, né? Tício é brasileiro naturalizado. Ele quer saber a respeito do voto obrigatório e facultativo, né? E proibido também? Não, só vai falar do obrigatório e facultativo. Então, Tício é brasileiro naturalizado, é alfabetizado e tem 40 anos de idade, né? Então, o Tício, mesmo sendo naturalizado e por ser alfabetizado, a idade está ok, então o Tício ele tem o voto obrigatório, né? O Paulo é brasileiro nato, tem 18 anos, que seria, né, obrigatório, mas por ser analfabeto, o Paulo fica o quê? Facultativo. Vou colocar um F aqui do lado. E o Petros é brasileiro nato, alfabetizado, tem 72 anos. Então, o Petro também fica facultativo. Então, o Tício é obrigatório. Então, aqui, ó, facultativo para o Tício, não. Facultativo para o Tício, não. Obrigatório para o Tício é. Só que para o Paulo e para o Petros, não. Então, A, B, C estão erradas. Facultativo para o Tício, também não. Obrigatório para o Tício e facultativos para o Paulo e para o Petros. Aí a resposta certa é a alternativa E. Não sei se vocês usam esse método, né? Mas foi o método que eu encontrei aqui mais rápido para chegar nessa resposta, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vamos só confirmar, não tem mais questões. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Revisem e até a próxima aula. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para o TSE-TRE, edital foi publicado tanto para técnico como também para analista.
E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online preparatório com tudo que você precisa para ser aprovado nesse concurso, fazer parte da elite da aprovação. Você vai ter no curso acesso imediato, acesso ilimitado, teoria e questões comentadas, material em PDF e vários bônus, caderno de questões, simulados, revisão de véspera, redação corrigida para quem vai fazer a prova para analista, lives e tutoria, tá certo? Valor especial de lançamento do curso preparatório. Visualiza aqui comigo essa informação. Olha só. Se você for prestar só para técnico judiciário área administrativa, valor de lançamento do curso de R$ 497 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Se você for fazer para analista judiciário, aí o valor é de 697 por apenas R$ 347 ou 12 vezes de R$ 34,65. Os links dos cursos estarão abaixo desse vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários. Basta você clicar num dos links que você deseja prestar e iniciar sua preparação. Como eu falei, o acesso é imediato, tá bom? Lá na página do curso tem um chat online. Caso você tenha alguma dúvida, é só digitar lá que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Tá certo? Então, ó, clica no link aí, num dos links que você deseja, e inicia sua preparação imediatamente. Estou te aguardando dentro da plataforma. Grande abraço e até mais. Valeu!